Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Eu vou chamar esse vídeo de 3 profecias de David Wilkerson, falecimento de um grande nome do meio evangélico e o avivamento de Deus para a última hora. Esse vídeo ele tem o propósito de atualizar os irmãos sobre as profecias de um profeta verdadeiro e idôneo do nosso tempo e alertar também a igreja para essa última onda, esse último mover que Deus está preparando. Porque, irmãos, trazendo um pouco a questão das profecias do David Wilkerson, ele faleceu em 2011 num acidente de carro no Texas, mas ele tinha feito algumas profecias antes e ele já estava tão velhinho que ele estava profetizando sentado numa cadeira no auditório da igreja. Uma das últimas profecias ele dizia que a tecnologia ia avançar tanto contra a igreja que seria como uma cobra constritora apertando a igreja e os crentes iam estar abarrotados de tecnologia. Isso tem se cumprido cabalmente, meus irmãos. Que profeta tremendo era o David Wilkerson. Como eu respeito homens como David Wilkerson, homens como Leonard Ravenhill e outros que impactaram as nações e impactaram o mundo com a sua exortação. Então, a primeira profecia de David Wilkerson que eu queria lembrar é esta, e tem se cumprido. A igreja está vivendo abarrotada nos dias de hoje com tecnologia. Temos visto que todo mundo agora é profeta no YouTube. Às vezes a pessoa nem tem uma palavra profética, mas ela quer ganhar like, ela quer estar em evidência, então ela simplesmente se passa como um jornalista, mas usa um sotaque de um evangeliquez profético, então ela se coloca como profeta, como alguns vídeos que eu já tenho feito aqui, falando sobre algumas dessas pessoas. Então é importante a gente valorizar as profecias que se cumprem desses homens de Deus, não é? Uma outra profecia muito específica que David Wilkerson fez foi sobre a queda do World Trade Center. Ele profetizou muitos anos antes de 2001 que ele viu, não é? Ele viu 1000 casas pegando fogo em Nova York e como um cavaleiro do Apocalipse liberando fogo, não é? E essa profecia representava exatamente a queda do World Trade Center, o fogo ali naqueles prédios, e ele foi um dos que teve acesso para orar pelas brigadas de bombeiro ali. Ele atravessou a nação, ele estava do outro lado do país e ele veio para orar pelas pessoas. Um homem tremendo, um homem de Deus, o David Wilkerson, um profeta muito específico. E sobre o Covid, hein, irmãos? 1986, David Wilkerson faz uma profecia dizendo que haveria uma praga que ia desligar, ele usa essa expressão, que ia desligar os bares, os governos e a igreja, e as pessoas iam estar desligadas, desconectadas. E ele fala que através dessa praga ela ia balançar, ele ia abalar a Nova York, e através dessa praga não só o povo de Nova York, mas o povo dos Estados Unidos ia voltar a orar. Ele disse que essa praga ia fazer o povo voltar, forçar o povo a orar e a ler a palavra, e haver um grande concerto, um grande mover de Deus, não é? Essas 3 profecias sobre a tecnologia abarrotando e apertando a igreja, aí sobre a queda do World Trade Center e sobre o Covid-19, tudo isso ter se cumprido, profecias que saíram da boca deste profeta que é autêntico. Esse aí você pode ler Ortodoxia da Igreja, você pode ler Toca Também Esse Amo, são os livros dele tremendos e livros fortes e proféticos. E um outro assunto que eu queria abordar, porque está dentro desse nível profético, que particularmente quando eu sonho com elementos azuis incandescentes, tem acontecido ao longo dos anos, não é? Com algumas experiências que eu tenho notificado, um tipo de um diário da minha vida, que quando eu sonho com uma luz azul, alguma pessoa de valor, alguma pessoa preciosa em relação ao evangelho vem a falecer, não é? Ou às vezes é uma pessoa de perto, um ente querido. Isso já aconteceu algumas vezes. Essa noite, meus irmãos, eu sonhei com um Recife. Eu não vi o mar, mas eu vi as pedras do mar, na beira do mar do Recife, só que elas eram azuis incandescentes, como aquelas calotas polares que elas fazem aquele tom de azul, mas era muito incandescente. Pelo fato de eu ver muito azul, não é? Eu discerno que está para acontecer o falecimento de uma pessoa de renome do meio evangélico, uma pessoa que estimada,
não é? Então, além desta direção que eu tenho, dessa visão, eu não posso prever o período, mas eu sinto que está muito perto o falecimento dessa pessoa de nome que vai abalar o meio evangélico no sentido de sentimento, mas que, por outro lado, como a profecia de Jesus fala, o ensino de Jesus fala que o grão de trigo caindo na terra, morrendo, ele dá muito fruto. Então, o Senhor vai fazer nesse tempo, agora eu falo em relação ao contexto de Covid, dentro de poucos meses o Senhor vai permitir uma abertura, e a igreja, o povo vai voltar com força a orar, a igreja, os irmãos vão estar com saudade de buscar ao Senhor, de adorar, momentos de adorações intensas e longos, a palavra sendo pregada com poder, e com fogo, e com graça e paixão, pessoas orando até suarem a camisa, até transpirarem, pessoas se movendo para montes. Eu vejo muito isso. Eu vejo que o Senhor vai trazer um avivamento muito poderoso, pessoas vão se converter, maridos que estão recebendo oração há muitos anos e não se convertiam, vão se converter, e Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Principalmente Deus vai mover aqui o Brasil, Deus vai mover essa nação com adoração forte, adoração contínua. Vejo assim pessoas, grupos de jovens indo para lugares campais abertos e adorarem por longo tempo, e a presença do Senhor chegar, e grandes moveres do Senhor no nível do sobrenatural, no nível de mexer com a natureza, e o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que você e eu, nós vamos ver, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus, e as profecias desses grandes profetas vão se cumprir na minha vida e na tua. Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você fique firme nesse tempo de intercessão e de oração. Shalom.